A gente segue, deixa eu cumprimentar. O doutor Giovanni já está conosco. Tudo bem, doutor? Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigada Thay. pela gentileza da presença. Fique à vontade, doutor. A casa é nossa. Vamos lá. Deixa eu aproveitar, falar um pouquinho. A notícia da gestação é verdadeira, não é falsa não. Mas hoje a gente fala muito sobre essa questão da fake news, que são as falsas notícias que se propagam pela internet e se propagam principalmente pelo WhatsApp. E tem muita gente que recebe notícia falsa e às vezes se assusta. Porque tem de tudo, né, doutor? Relacionado à saúde, à política, à segurança. Na verdade, hoje é uma febre, né, essa questão de fake news. Mas os grandes culpados nisso somos nós mesmos, viu? Às vezes por isso mesmo, por se assustar com as notícias, porque... E não checar, A primeira coisa que a gente faz é não checar, não observar exatamente a veracidade dessas notícias. E a primeira coisa que a gente faz é compartilhar, né? Então você já compartilha, recebe às alguma vezes, coisa no WhatsApp até e já sem ler o manda. final, até sem ler o final. Ou você se assusta, ou você gosta daquele início de texto, você já compartilha sem saber o texto inteiro, né? E isso acaba viralizando, essas notícias vão saindo, vão chegando. Como saber se é notícia real ou se é uma notícia fake? Você tem sites hoje desapropriados, você tem alguns recursos próprios nesse sentido de você verificar a veracidade ou não daquelas notícias, tá? Alguns veículos, como a Folha de São Paulo, como o Estado de São Paulo, você pode procurá-los através dos seus próprios sites e os veículos próprios que tem, para você verificar a veracidade ou não daquelas notícias, né? Eu ouvi dizer, doutor, que existem grupos organizados que criam essas notícias fakes. Eles existem não só para prejudicar, né, como para ganhar dinheiro também, né? Porque cada vez que você tem um site com acessos ilimitados ou com acessos viralizados, você acaba vendendo mídia, isso vem junto com outras situações. É um absurdo, Então, né, a criação gente? disso, infelizmente, hoje virou uma febre, não só para prejudicar, como para ganhar dinheiro. Nós temos uma notícia extremamente recente agora, a respeito de um determinado grupo de mulheres unidas, né, a respeito de um determinado político. E se não bastasse a posição de não conseguirem, de alguma forma, desmentir ou criar alguma fake news sobre isso, hackearam essa página no Facebook, né? Na verdade, hackearam essa página, introduziram outro nome e aí sim, dentro do próprio site agora, dentro da própria página, criaram várias fake news, na verdade, do próprio grupo, né? Olha que maldade, onde é que a gente chega, né? Mas isso é crime, né? Isso, já, na verdade, é uma situação que ela pode ser penalizada de forma muito severa. A gente tem aqui alguns números, gente. Foi feito um levantamento. Em 3 meses, mais de 8 milhões de pessoas no Brasil foram impactadas por notícias falsas. É interessante a gente observar, né? Uma característica marcante das fake news, né, que são as notícias falsas no Brasil, é o apelo por temas populares. A maioria está relacionada a temas em relação à saúde, política, celebridades. E aí, como se proteger? É importante você checar a notícia e o doutor falou muito bem, né? A gente está recebendo o doutor Giovanni Ítalo, hoje advogado. Você postar, você divulgar notícias falsas, gente, isso é um crime. E a gente às vezes tem esse hábito, recebe uma notícia ali, né? WhatsApp, por exemplo. Ai, Tati, uma informação sobre uma vacina, alguma coisa que não pode comer, não pode beber, enfim. E aí você recebe, vou passar para a família, vou propagando aquela notícia que é falsa. É muito perigoso isso. Às vezes a gente acaba fazendo no automático, porque a gente olha, nossa, que perigo. Quase que intencionalmente, né? Por sentido de proteção mesmo. Falou, nossa, vou espalhar para todo mundo ficar sabendo, né? E de repente não consumir aquele alimento, ou não tomar ou tomar a vacina XYZ. Exatamente. 8 milhões de pessoas e às em vezes, menos de 3 pessoas... meses sendo impactadas por notícias falsas é muito grande, é um número absurdo. Não, vai ter muito mais. Eu diria que esse número vai dobrar com as fake news políticas agora, até a próxima eleição. Isso com certeza absoluta vai acontecer, né? E o que a gente mais nota hoje, inclusive, na questão política é isso. Embora já o Ministério da Justiça, juntamente com o Ministério do Exército, das Forças Armadas e com o Senado, montaram já um esquema, na verdade, né? Montaram um suporte, uma força-tarefa para se investigar, para você punir, né, e descobrir quem são os autores efetivamente das fake news relacionadas às políticas. Mas eu, na verdade, na prática, acabo não vendo isso. Isso foi criado em janeiro, já prevendo isso. Mas as fake news elas estão saindo diariamente, nós observamos aí, quer seja do candidato A, quer seja do candidato Y, fala-se mentira descaradamente a respeito desses candidatos,
e não está havendo uma punição severa do jeito que se previu realmente, do jeito que se criou essa força-tarefa para evitar esse tipo de coisa, né? Acho que vale a pena a gente reforçar também o que é muito importante. Por exemplo, no e-mail, a gente tende a receber muito alguns e-mails, vírus, e geralmente com links, né? Então vem lá uma notícia ou um cadastro, olha, somos do banco X, somos da empresa tal, seu nome está no Serasa, clique aqui para fazer o cadastro, atualizar, ou, enfim, conseguir reverter a sua situação. E às vezes a pessoa recebe aquele e-mail e acaba clicando no link que é um vírus. Sim. Que vai hackear aquele computador. Mas, pela falta de informação, ela acaba sendo vítima. Então, é importante vocês tomarem muito cuidado, além dessa questão de você compartilhar pelo WhatsApp tantas notícias falsas que se proliferam cada vez mais, o e-mail, acho que vale a pena a gente também fazer essa ressalva, né, doutor? Porque me parece cada vez mais frequente e-mail vindo de, né, cadastro da Receita Federal, o banco não sei o quê, clica no link. Quando você clica, você vai levar o vírus para o seu computador. Eles se utilizam dessas, na verdade, chamada fake news, para acabar prejudicando você, roubar os seus dados bancários, dados pessoais, etc., para aplicação de golpes, né? Existem meios um pouco mais simples de nós nos protegermos com relação a isso, né? Esses e-mails, eles podem vir via celular ou mesmo via e-mail, né? Você tem o hábito de abrir aquele link que, via de regra, te chama atenção, é assustador, né? Ou, de alguma forma, te oferece uma vantagem. Que hora que você abre ali e fala, nossa, olha, eu ganhei, né? Exatamente. Você foi contemplado, clica então, esse aqui. tipo de situação de e-mail que você não conhece, de destinatário que você não, de emitente que você não conhece, a regra é não abrir. Não abrir. E quando você observa aqueles endereços, por exemplo, que vêm de algum e-mail, na qual você observa que o e-mail em si não é um e-mail que viria de alguma instituição, de uma instituição bancária, ou quer seja de algum lojista, etc., você não abra, né? E você tem meios para verificar isso. Mas a questão é essa, a vítima do estelionato, por exemplo, ela só é vítima porque ela quer levar vantagem. Se ela não leva vantagem, ela nunca vai ser vítima de um estelionato, não é verdade? O estelionatário, o bandido, ele tem que te oferecer uma vantagem, na qual você, iludido com aquela vantagem, acaba abaixando a tua guarda, acaba esquecendo de se defender. Cuidado, No gente. e-mail é exatamente assim. Quando te oferecer uma vantagem, parabéns, você ganhou alguma coisa. Imediatamente você tem uma intenção de clicar. E é ali que você vai acabar oferecendo a tua vida e, quiçá, o seu patrimônio, em razão da abertura de um e-mail, aleatoriamente, né? Você comentou um pouquinho de opções que a gente tem para recorrer. É possível você identificar e responsabilizar um criador de uma notícia falsa, se a gente, de repente, se sente vítima de uma ofensa na internet, ou mesmo um e-mail, né? Uma falsa promoção, um falso brinde que eu ganhei, ou um falso cadastro que recebi no meu e-mail. Você tem que atualizar seus dados, por exemplo, Receita Federal. Eu consigo, de alguma forma, identificar e responsabilizar, doutor, hoje em dia? Ideia, Tati, a ideia, na verdade, é o seguinte, você consegue. Nós temos delegacias especializadas, quer seja na esfera federal, quer seja na esfera estadual, junto à Polícia Civil, delegacias de crimes cibernéticos já especializadas especificamente nisso, que elas vão investigar realmente. O mais importante, e o que é fato, é que nós não temos contingente para apuração do número de bombardeios, ou seja, do número de crimes que são cometidos pela internet. Então, o contingente policial já é difícil para as ruas, e aí quanto mais ainda para a questão de crime cibernético. Mas o que é importante é que você leve essa notícia através dos boletins de ocorrência, que você noticie suas autoridades, porque, no mínimo, aquele réu, aquela pessoa que está hackeando as outras pessoas de uma forma muito volumosa, muito grande, no mínimo, esse vai chamar a atenção das autoridades para que ele seja a prioridade naquele minuto, naquele ponto específico, né? Com relação ao crime isso, mas com relação em questão de natureza civil, a indenizatória, a questão do dano moral, a questão do dano material, etc., você deve sim levar ao conhecimento da autoridade policial através do boletim de ocorrência e imediatamente propor a ação cabível assim que você identifique o autor, né? E quando o autor, então, é identificado, fica mais simples ainda. Essas são aquelas notícias falsas diretamente ou direcionadas. Eventualmente, as pessoas não gostam da Tati, já entra aqui, cria uma fake news. Olha, a Tati é isso, é aquilo, etc, etc. Isso já acaba dando moral imediato, né? Não há o que se falar, você entendeu? Os meios de comunicação, esses veículos que nós temos hoje, né? Quer ser todas essas mídias que nós temos aí à vontade, ao nosso dispor,
elas não devem ser utilizadas para denegrir a imagem de ninguém, né? Ela é utilizada como meio de relacionamento, etc. Obviamente, nós sabemos que o intuito é outro, o intuito dos donos é de ganhar dinheiro, de ter uma esfera comercial, etc. Mas são esses próprios gestores desse negócio que fazem com que notícias falsas sejam bloqueadas e esse também, aqueles perfis fakes também sejam bloqueados desde que você leve a notícia, né? Não adianta você se trancar num quarto, você chorar, ficar deprimida sem tomar atitude, porque isso não vai acabar. Tem que fazer um boletim de ocorrência. Deve, porque você tem que tentar penalizar também. E quando você não tem o autor daquela ofensa ou daquela fake news, quando você não tem um autor, vai, com esse tipo de procedimento, através da notícia crime, né, ou seja, da notícia levada à autoridade policial, é que você, através dos meios judiciários, vai criar instrumentos de localização daquela pessoa que te agrediu. Porque senão você sozinho acaba não achando, ainda mais se seja um fake. Mas através da justiça, através da polícia judiciária, você consegue localizar o autor, sim, com certeza absoluta. Obrigada, viu, doutor Giovanni? Acho que acaba ficando um alerta muito importante, mesmo de atenção, né, para os nossos telespectadores. Tem chamado muito a atenção o número de mensagens que chegam, principalmente via WhatsApp, ou sendo compartilhadas, né, pelo Facebook, de falsas notícias. Então, toma cuidado, recebeu alguma informação, tenta checar, né, antes de espalhar e compartilhar ainda mais uma notícia que não é real, que não é verdadeira. Em relação aos e-mails também, né, a gente tem essa sensação de que cada vez mais a gente recebe e-mails, clique aqui, você ganhou isso, uma passagem, uma viagem, um carro, ou mesmo esse apelo, né, de fazer um cadastro, precisamos atualizar o seu cadastro de banco, de Receita Federal. Gente, primeiro que banco e Receita Federal, eles não te mandam e-mail. Mas a gente tem recebido muitos e-mails nesse sentido. Cuidado, não clica nesse link, tá bom? No e-mail. Fique muito atenta, tá? Acho que vale essa ressalva aqui no nosso programa. É muito importante. Às vezes, nas questões de ligações também, tá? É importante que a pessoa... Os falsos sequestros também, isso né? muito. Mas a gente, e cadastro por telefone. Isso, com relação aos golpistas, olha, eu sou da instituição tal e eu queria que você me confirmasse os dados. Então, você inverte. Fala, se você é dessa instituição, então você sabe os meus dados. Você diga para mim, eu vou dizer se são ou não os meus dados. Você me fala os meus dados, eu só confirmo. Com certeza absoluta. Ainda que sejam os 3 primeiros números, os 3 primeiros ou os 3 finais, mas você, de alguma forma, tenta tirar dessa pessoa, efetivamente, primeiro, o telefone deve ser conhecido, né? Os privados, você já corre deles já, com relação a esse tipo de situação. Mas se a pessoa está te ligando, ela é daquela instituição, ela possui seus dados. Não é você que tem que confirmar os dados para ela, né? Então, eu falo assim, confirma seu CPF, confirma seu endereço. Jamais, não faça isso. É um passo realmente... Né? Fala assim, não, mas você tem meus dados, você está me ligando, você é da instituição, vai falando que eu vou te confirmando. Se é assim Porque ou não. se for um golpista, ele não vai ter os seus dados, ele vai desligar o telefone. Exatamente. Ah, mas aí eu não posso. Pode sim, fala o último nome da minha mãe, fala o primeiro nome do meu pai, né? Então, você tem algumas estratégias para você identificar se, não posso, então tá bom, não me liga mais. E se ligar, vai e faça o boletim, né? Ontem, por exemplo, nós tivemos dois veículos de televisão também que eles fizeram uma reportagem a respeito de outras situações que a gente recebe, às vezes com fake e às vezes não, que são dessas instituições de telemarketing que liga 50, 100 vezes por dia aí, e você fica com ódio e acaba até mudando o telefone às vezes por conta disso. Tem que ficar atento. Tem muito, demais. Obrigada, demais. viu, mais uma vez De nada, aí. Tati. E esse alerta, então, para os nossos telespectadores.